Bom, boa tarde. Dando sequência às reuniões do NAVE, que é o Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês, e retomando, né, porque esse ano é a primeira reunião, ano passado a gente para em novembro, porque dezembro já é Natal. Essas reuniões acontecem na última quarta-feira do mês e todos são convidados, é uma reunião aberta, depois ela fica gravada, no, fica gravada num canal do YouTube que chama Nave HSL. Então, depois, quem quiser consultar pode ver lá. Eu aviso, porque aí as pessoas já pesam sobre as opiniões que vão emitir. Como eu disse, é uma reunião aberta, está sempre permeável a receber sugestões, temas, e qualquer coisa correlacionada à área. Hoje, a gente trouxe um tema que ele teve um aquecimento recente com algumas decisões do CFM, embora não seja este o escopo da reunião, mas é uma coisa que os vasculares vêm conversando entre si há muito tempo e interessa a todo o corpo clínico do hospital e ao corpo de enfermagem, que é o acesso vascular. Então, a gente trouxe a Thelma Mazeto, que é uma enfermeira especialista em acessos vasculares do Hospital Sírio-Libanês, é mestre em ciências da saúde também pelo hospital. E ela tem muitos dados sobre a experiência da nossa instituição, que é uma instituição única e bem uniforme, com tudo bem padronizado. Acho que vale a pena a gente ouvir, aprender, né, e incorporar o que ela tem para nos trazer e jogar isso na discussão sob a luz do que está sendo colocado hoje mais recentemente. Depois a gente tem uns debatedores brilhantes também, mas cada um a seu tempo. Thelma, você quer começar? Sim, doutor, eu agradeço o convite. Nós temos muitos dados aqui que eu vou estar compartilhando com vocês, e para nós do time vai ser muito bom também divulgar o nosso trabalho e os dados daqui da instituição. Eu vou só compartilhar aqui a tela com vocês. Tira. Tá todo mundo vendo aqui a tela? Acho que sim, né? Sim, tá certinho, Thelma. Ó, o tema, então, da aula que o doutor André propôs seria PIC, indicações, contraindicações e resultados a curto, médio e longo prazo. Como o doutor André explicou, meu nome é Thelma, eu sou uma das enfermeiras daqui da instituição, do time de acessos vasculares. Acho que eu sou acho que a mais antiga, que começou aqui com os PICs na instituição. E recentemente eu concluí aqui um mestrado em Ciências da Saúde, que foi voltado também para essa área de PIC versus trombose venosa profunda. Eu vou contar um pouco aqui para vocês da história também do time, mas é bem breve. Essa daqui é uma foto, tá, do início das atividades aqui do time de acessos vasculares, que carinhosamente era mais chamado, né, de time de PIC. Esse é uma foto aqui na direita e à esquerda dos primeiros treinamentos que nós realizamos aqui, que foram treinamentos em suínos, aqui no IEP. E essa foto aqui no cantinho é a primeira formação, o primeiro time de enfermeiros que inseria catéteres aqui no hospital. É importante, né, falar também que é um time exclusivo, né, de enfermeiros, que tem o apoio dos médicos vasculares em alguns casos, né? Eu coloquei essa linha do tempo aqui só para vocês entenderem como que foi o início das atividades aqui na instituição, né? O time, ele começou a passar catéter aqui na instituição em julho de 2011, e antes foi feito todo um protocolo. É, foi buscado, né, alguns enfermeiros que tinham interesse no tema. Na época eu fui uma dessas enfermeiras que tinham um curso, mas também não tinham muita prática, né? Então foi feito todo um protocolo de como ia ser feito, o horário de atendimento, como que ia ser feito nas unidades, o tipo de catéter.
A gente começou com técnica convencional, né, que é uma técnica direta, né, que é a técnica Excalibur. Então a gente passava, funcionava a veia com um introdutor bem grande, né, e já passava ali o catéter. Logo 6 meses após, a gente já começou com a técnica de Seldinger modificada. E isso foi tomando uma proporção muito grande, né, aqui na instituição. Não tinha nenhum enfermeiro exclusivo na ocasião, então a gente fazia geralmente dentro do horário de plantão, e foi crescendo, crescendo, e isso foi, não tinha mais como, né, fazer esses atendimentos, até que em novembro de 2012, né, 6 meses depois, foi feita a promoção do primeiro enfermeiro. Nós tínhamos também um grande empecilho, né, a questão da dor do paciente na hora de fazer esse procedimento. Então, em fevereiro de 2013 foi iniciado, a gente fez um treinamento com os anestesistas aqui na instituição, foi assinado um protocolo e a gente começou a fazer o botão anestésico nos pacientes, tá? E logo depois, algum tempo depois, meses, já foi feito um parecer do COFEM sobre a prática, né, da anestesia local pelo enfermeiro. Nós começamos aqui também com um catéter de silicone. E depois, em abril de 2013, foi padronizado os catéteres de alto poder de infusão, né, que são os Power PICC, e foi o que mais atendeu o nosso público crítico e oncológico aqui da instituição. E aí o grupo foi caminhando, a gente começou com um pagamento de sobreaviso, de hora extra, teve mais promoção de enfermeiros, a gente já participou de alguns eventos nacionais e internacionais, fizemos curso de gestão para implantação de time de PIC. Os dados foram ficando cada vez mais robustos, e aí em 2014 foi feita a implantação do REDCap, que ajudou muito, né, esse software para os dados, né, para contabilização, inclusive foi da onde eu consegui fazer o meu mestrado. Em setembro de 2015 teve a promoção do terceiro enfermeiro exclusivo. Aqui também o Círio foi pioneiro na implantação da tecnologia de confirmação de ponta de pique por eletrocardiograma e ocupação de vaso. Essa tecnologia começou aqui. Em julho de 2018 também a gente teve a oportunidade de participar de um estudo multicêntrico que foi conduzido pelo Chopra, né, que é um professor que mexe, tem muitos artigos publicados na área. Foram cerca de 18 hospitais brasileiros que participaram desse estudo, também tem dados daqui da instituição. E a gente teve também, né, lógico, um marco aí com a pandemia, porque a gente usava determinadas marcas, né, de catéter, e aí a gente teve que começar a usar catéter valvulado, Bioflow. A gente está testando algumas novas tecnologias em relação a periféricos curtos, longos, a punção venosa periférica com auxílio de ultrassom. Então, nessa linha do tempo, várias tecnologias e materiais novos também foram entrando. Nós temos também no time uma semana aqui de acessos vasculares que acontece anualmente. Nós começamos também a habilitação da punção venosa periférica guiada por ultrassom por enfermeiros à beira-leito, então é algo que tomou uma proporção muito grande aqui na instituição, então tem enfermeiros sendo habilitados por nós, né, do time. E nós também começamos com um curso de PIC para o público externo. Tem alguns enfermeiros aqui da instituição que fazem esse curso, mas também tem para o público externo, também começou o ano passado. Atualmente, tá? Nós somos 9 enfermeiros, somos 9 integrantes, tem uma coordenadora de enfermagem, que é a Renata Gonçalves, uma gerente de enfermagem, que é a Alessandra Marim, e nós temos 3 técnicos de enfermagem que dão apoio em todo esse banco de dados que nós temos. Nós temos no DM Docs, né, nesse repositório de documentos daqui da instituição, um protocolo para inserção de PIC. Lá consta tudo, é um documento de cerca de 40 páginas, ele passa por muitas modificações, esse documento. Lá tem os objetivos, as indicações, as contraindicações relativas, absolutas, o passo a passo do procedimento, tudo que, em relação a eventos adversos, tudo que a gente estruturou está nesse documento, e ele sempre tem modificações quando entra um material novo, quando muda alguma técnica, então tudo fica nesse protocolo.
Com o Comitê de Acessos Vasculares, nós começamos a fazer também um fluxo decisório de escolha de catéter, né? A gente tem muitos. A gente, às vezes, contraindica alguns procedimentos, dependendo do tipo de terapia intravenosa. Existe, né, alguns aplicativos até da indústria para escolher o tipo de catéter de acordo com droga, de acordo com tempo. Enfim, mas aí nós começamos a desenhar esse fluxo, ele está em construção, porque nós entendemos, né, que o catéter ele tomou, né, uma proporção muito grande aqui no hospital. Nós temos médicos do corpo clínico aberto que talvez não aceitariam esse fluxo, mas a ideia é melhorar o fluxo de escolha de dispositivo. Inclusive, nós estamos testando, né, um periférico longo, então a gente está permeando alguns pacientes que teriam uma indicação de PIC, mas colocam um periférico longo, então tá aí esse fluxo ele está assim, em vias de ser fechado aí na instituição. Especificamente do protocolo de inserção de PIC aqui na instituição, a gente usa esse protocolo CIP, que é um protocolo reconhecido, né, internacionalmente, que é um passo a passo para a inserção do catéter, né? Então, inclui a barreira máxima para a inserção do dispositivo, o uso do ultrassom, a seleção da veia. No início, nós tínhamos, né, na fase aí de aprendizado, a gente foi para identificar o que que era uma veia, o que que era uma artéria, o que que era um nervo. Então, o enfermeiro, para estar habilitado, ele precisa, né, para inserir o catéter, precisa identificar todas essas estruturas, fazer a punção de preferência na primeira tentativa, né, que é um acerto alto, fazer o monitoramento para ver se esse catéter não pegou algum outro tipo de trajeto, por exemplo, a jugular, fazer a confirmação de ponta, que nós temos aqui o respaldo para isso, né? E fazer a fixação sem ponto de sutura, né? Nós não fazemos sutura aqui na instituição no PIC, né? O enfermeiro também não tem esse respaldo e a gente usa esses fixadores sem sutura, que também tem muita novidade esse ano aí com alguns outros dispositivos. O Secure Cat, que é um dispositivo para fixar o catéter também, que prometem que ser muito bom. Então, aqui especificando, né? A higiene das mãos, nós fazemos a barreira máxima, o ultrassom bilateral. Nós fazemos o RAPEVA em todos os pacientes para procurar ali. É um treinamento para nós também, né? Não é uma prática fácil para o enfermeiro, já que a gente não tem esse tipo de formação na faculdade, então é uma área muito específica. A gente escolhe a veia apropriada, identifica, né, o nervo, a artéria, faz a punção venosa guiada por ultrassom, a navegação durante a introdução do PIC, o eletrocardiograma. Fora daqui do Brasil, né, é feito também o ecocardiograma para verificação da ponta, mas o ECG intracavitário é um método, um custo-benefício mais barato, que é o que é feito aqui. E a fixação do PIC, fora também eles utilizam cola, que é um dos materiais que vai entrar em teste aí para gente, e algum dispositivo sem sutura e um curativo transparente aí, estéreo nas primeiras 24 horas. Então, esse é o nosso protocolo para inserir o catéter, tá? Então, aqui, né, só uma figura do RAPEVA, que é a maneira como a gente faz aí o exame físico, o mapeamento venoso, com etapas, né, progressivas que a gente aprendeu aí a fazer ao longo dessa trajetória. A gente utiliza a Zonazin, né, para fazer a introdução do catéter, sempre procurando funcionar aí na área verde, na zona ideal. Nós utilizamos fita métrica, caneta cirúrgica para fazer esse tipo de demarcação antes de iniciar o procedimento. Aqui é o exemplo de uma demarcação que é feita e depois a gente calcula, né, o tamanho do catéter no paciente. Esse ultrassom que nós utilizamos, ele possui o cálculo da ocupação do vaso, né, de maneira tridimensional, e ele também permite, né, lógico, a gente vê todas as estruturas, a identificação da artéria, do nervo. Então, a gente, desde antes, né, o padronizado, né, pela INS era de até 33%, nós procuramos ainda seguir essa ocupação,
Mas o que saiu, né? Não, essa não é, né? Já saiu uma outra versão da ANS esse ano, mas até 2021 era menor ou igual a 45% do vaso. E é o que nós seguimos. Fazemos, né, a confirmação de ponta com ECG intracavitário, salvo as exceções, né, de paciente com é, alguma alteração da morfologia de onda P. Aí nós solicitamos o raio-x, mas de qualquer maneira a gente consegue fazer a navegação e já liberar esse catéter aí para uso previamente. E agora eu vou mostrar para vocês alguns dados, algumas volumetrias aqui da instituição, tá? Em relação a solicitações e números de inserções de PIC. Esse primeiro gráfico de solicitações de PIC de 2011 a 2023 são procedimentos que chegam até nós, não são números de inserções. Alguns desses procedimentos são contraindicados, alguns pacientes recusa. Então, o total, né, não são de PICs de solicitações até o final do ano, chegou a 31 mil desde que o grupo iniciou as atividades, tá? E em 2023 foram realizados 303.321 procedimentos. Eu coloquei essas duas setas aqui vermelhas, ó, para vocês verem como que mudou, né, muito, né, o perfil. Lá em 2011, quando nós começamos a inserir PIC, ó, em 6 meses foram inseridos 100 catéteres e isso passou de um ano para o outro para 976, de um ano para o outro, duplicou, né, foi para 1.800. Nós tivemos esse número, a gente teve esse número alto aqui também, de 4.215, né, no momento aí da pandemia. E aqui tem um relatório de mês a mês aí da inserção de PICs aqui na instituição. Gira em torno de 280, 300 procedimentos. Essa é a média mais ou menos por mês aqui do hospital. Então, em 2023, o número de solicitações de PIC foram 3.527, a média, então, por mês é de 294. A taxa de acerto na inserção do catéter foi de 98,6%, sendo que essa taxa de acerto a gente considera não são números de tentativas de punção, a gente considera o acerto na inserção do PIC quando nós passamos o catéter, ele fica em posição central. Se ele não fica em posição central, ele não é considerado um procedimento de sucesso. Nós fazemos também algumas visitas solicitadas, visitas eletivas, para o cuidado e manutenção desse dispositivo, que no ano de 2023 foi de 1.115. Em relação à TVP, nós acompanhamos, né, os pacientes, lembrando que são pacientes que têm sintomatologia, a gente não faz busca ativa de trombose venosa profunda nesses catéteres. No ano de 2023, essa incidência foi de 1,44%, foram 37 casos. E em relação ao número de punções venosas periféricas, foi de 2.501. Esse número também vem crescendo. Aqui é a média, né, de número de punções venosas periféricas ecoguiadas, sendo que nós estamos fazendo, né, a habilitação de outros enfermeiros à beira-leito para estar fazendo esse procedimento. Em relação às avaliações, nós temos esses dados aqui são todos do REDCap, tá? Que eu estou passando para você. A gente tem um número de avaliações mês a mês. E quais são os maiores chamados, né, que a gente tem? A gente tem eventos de menor risco ali para o paciente, às vezes tem alergia do curativo, então nós fazemos acompanhamento. Se é necessário fazer o reposicionamento de ponta, se tem algum tipo de sangramento pela inserção, a gente não utiliza o pico ali para passar o catéter, algum tipo de tração. E a gente tem os eventos mais graves, né? São a trombose venosa profunda e teve alguns casos também aí de praxia. Na instituição não é separado, né, uma taxa de infecção de corrente sanguínea relacionada ao PIC, é uma taxa geral de todos os catéteres, né? Seja catéter tunelizado, o central de curta, então é uma taxa única, não existe, né, essa taxa separada para o PIC, mas a gente sabe que acaba aparecendo mais o PIC porque a maior parte dos dispositivos aqui da instituição são o PIC, né? Aqui são dois outros gráficos, ó, para vocês, como a obstrução também é um dos maiores chamados que a gente tem, são a porcentagem de catéteres que evoluíram com obstrução mês a mês,
tá? Então, no mês de janeiro, por exemplo, foi 20%, no mês de fevereiro, 13%, que são obstruções que a gente consegue resolver ou de maneira mecânica ou de maneira química. Aí, quando é química, a gente utiliza aqui a uroquinase também, que é padronizado. E aqui a porcentagem dos casos, né, de pacientes que evoluíram com trombose venosa profunda. Então, foram 37 casos, né, em 2023, e é um acompanhamento também mês a mês que a gente faz para o nosso indicador aqui da instituição. Teve meses assim, que a gente teve um número maior, que a gente acompanha de perto para ver se tem alguma ação de melhoria. Nós já tivemos, durante todo esse histórico do grupo, alguns eventos que foram considerados assim mais graves, que foram gerados planos de ação. A gente teve são casos muito isolados, né? A gente teve casos de pseudoaneurisma, teve casos de punção arterial e o catéter ficar arterial e permanecer durante um período e ser visto só depois. A gente teve casos de ruptura de fio-guia, que também necessitou da intervenção de vascular, mas foram casos isolados durante aí esse período aí de 10 anos. Não são eventos bem raros de acontecer. Eu trouxe para vocês também a minha dissertação de mestrado. Ela foi autorizada para publicação recentemente na PLOS ONE, mas ela ainda não está publicada. Eu espero poder compartilhar com vocês aí o artigo na íntegra, que deve sair ainda nos próximos meses, tá? Esse estudo que eu fiz aqui na instituição é um estudo de corte, foi retrospectivo, com um banco de dados do REDCap. Foi um estudo de 5 anos, tá? E o título do trabalho foi Risco de Trombose Venosa Profunda associada ao PIC, que foi um estudo de corte, né? E quais foram os objetivos? Foi verificar a taxa de trombose venosa profunda e os fatores de risco associados com esse paciente, principalmente aqui, né, que é uma instituição com pacientes críticos e oncológicos. Então, o banco de dados que foi fechado foram 11.588 pacientes, sendo que eles são todos adultos. Aqui tem um fluxograma de coleta de dados, sendo que foram excluídos pacientes que ficaram com catéter menos de 72 horas e pacientes menores de 18 anos. Então, o banco passou por esse fluxograma e ele ficou com 11.588 catéteres, sendo que a taxa de trombose foi de 1,8%, foram 213 casos. Esse banco de dados também foi um banco que foi coletado, se o paciente apresentava sintomatologia, aumento da circunferência, edema, era feito ultrassom, diagnosticado a trombose, e foi daí que foi feita todos esses laudos, tá? Não foi também nenhum tipo de busca ativa. Então, nesse banco, né, de 2014 a 2019, o tempo de permanência com o catéter foi de 15,3 dias, a média de idade, né, daqui da instituição foi de 75 anos, 52% eram homens, 53,5% eram críticos e 29% oncológicos. 79,1% tiveram como a principal indicação, né, para o uso do catéter o antibiótico. A taxa de ocupação do vaso foi de 11 a 20% em 54,8% dos pacientes. E 67,9% dos catéteres eles foram retirados por término da terapia intravenosa. Aqui a gente pegou a transição, né, da tecnologia em 2016, né, que começou a utilizar o ECG intracavitário. Então, 43% fizeram uso dessa tecnologia e o restante do banco, né, ou foi escopia no centro cirúrgico, ou então até mesmo raio-x, né? Então, nas análises não ajustadas, a indicação da quimioterapia, a caracterização do perfil do paciente oncológico e a TVP prévia, elas apresentaram, né, associação significativa com a ocorrência de trombose pelo PIC. Em relação à regressão logística, a cada ano de idade do paciente, a chance de ocorrência de TVP aumentou. A TVP prévia e obstrução foram fatores independentes, né, associados à trombose no PIC. E o regime anticoagulante foi uma variável protetora. Esse estudo ele tem, né, algumas limitações. Eu vou mostrar aqui depois para vocês. Aqui tem foi feito também uma curva de Kaplan-Meier
da probabilidade de TVP com uso do PIC em dias. Então, 80% dos pacientes desse período que evoluíram com trombose venosa profunda ocorreu antes de 20 dias de uso do catéter. É o que a gente observa mesmo na nossa prática clínica. Os pacientes que evoluem com trombose venosa profunda associada ao PIC geralmente são nos primeiros dias ali no pós-procedimento. Então, nesse banco, a gente não tem a separação do uso do anticoagulante profilático e terapêutico, embora, né, por conta da característica da instituição, a gente acredita que a maioria é a heparina de baixo peso molecular com uso terapêutico. E a avaliação de infecção sistêmica ou CIRS, quanto ao risco de TVP, a gente não conseguiu ver também porque não é coletado nenhum biomarcador de infecção e inflamação que pudesse ajudar a prever o risco de TVP. Então, é um outro dado que a gente não conseguiu nesse estudo. Foram as duas limitações. Eu trouxe alguns dados para vocês, né, comparando um pouco com a literatura internacional que a gente tem e o nosso estudo aqui que a gente tem na instituição, né? Essa daqui é uma revisão sistemática do ano de 2013, do professor Chopra. Ela é uma revisão sistemática muito usada, né, aí na literatura. Ela tem muitos estudos, mas são todos heterogêneos, né? Então é uma base um pouco complicada para a gente estar utilizando. Tem muito pique lá em fossa anticubital no meio do braço, mistura paciente oncológico com não oncológico. Então, lá o risco, né, de TVP sintomática relacionada a PIC é de 1 a 3% em pacientes não oncológicos e 5 a 6% em oncológicos, mas são estudos bem heterogêneos que a gente tem nessa revisão aqui. A gente tem uma outra revisão desse outro autor também, o Pichirucci, que publica muito sobre inserção de PIC, né? Essa revisão em meta-análise que foi feita com rigor metodológico. E eles falam que a técnica adequada ela é crucial ali na inserção do PIC, o uso do ultrassom, a escolha adequada do tamanho do catéter, a verificação e a localização de ponta. E eles pegaram apenas estudos, né, que tinham rigor metodológico entre 2010 a 2018, e a taxa de TVP ela parece ser baixa, né, quando tem esse rigor. Então, foi 2,4% em não oncológicos, 2,2% em oncológicos e um pouco mais alta nos hematológicos, de 5,9%. Eles concluem que se os PICs forem inseridos respeitando as devidas indicações, contraindicações, prestando atenção na relação ali do catéter, veia e a posição final da ponta, a taxa esperada de trombose é de 3% ou menos, dependendo daí do tratamento aí da instituição. Esse, por último, é um último estudo que nós participamos. Ele é do ano de 2022, ele é um estudo multicêntrico que foi conduzido pelo professor Chopra, né? Foi uma parceria que foi feita que o Círio participou também. Foram 16 hospitais brasileiros. Nós coletamos dados prospectivos de outubro de 2018 a agosto de 2020. Nesse, a média de idade foi 66,4 anos, 51% eram do sexo feminino, 81% também, como no meu estudo a maioria era indicação de antibiótico, e a taxa de trombose nesse estudo foi de 1%. Eles falam também sobre o tempo, né, de permanência também do dispositivo. 17% foram colocados para menores que 5 dias. Eles compararam, né, com o estudo do professor Chopra, e esse tempo de permanência eles consideraram como inadequado para se inserir um PIC. Eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. Espero ter explanado aí um pouco aqui da realidade da nossa instituição. A gente tem um apoio aqui muito bom em todas as tecnologias e eu acho que isso facilita muito a inserção. Isso é bom para o paciente. Acho que foi bom também para o médico que sente confiança, né, no nosso procedimento. E acho que é isso. Queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado, Thelma. Muito obrigado. A gente Obrigada. vê aí uma experiência ampla na instituição, um volume grande de dispositivos.
E com certeza a gente, até por isso, tem uma base boa para poder perguntar uma série de coisas que eu acho que aflige a todos. Mas eu vou começar com os debatedores. Me dá um minutinho, vamos só abrir aqui, desculpe. André, enquanto você abre o debatedor, posso fazer uma pergunta para a doutora Thelma Jorge Calil? Pergunte. Oi, doutor. Thelma, boa tarde, parabéns, espetacular sua apresentação. Eu fiquei em dúvida em relação à anticoagulação. A senhora indica anticoagulação a todos os casos de inserção de PIC ou seleciona especialmente os pacientes oncológicos, mas como rotina, como protocolo anticoagulação profilática? Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigada, doutor. Não, nós não, inclusive no meu estudo, né, nós não separamos e também não indicamos. A gente conversa com a equipe médica em relação à anticoagulação, geralmente quando acontece já o evento da trombose venosa profunda, né? Se dá para manter o dispositivo, mas nós enfermeiros não indicamos, de acordo, por exemplo, com o perfil do paciente, na hora ali de inserir um PIC, algum tipo de anticoagulação. Doutor, Deixa a posso gente aumentar essa discussão para frente. Thalia, desculpa. Não, imagina. Que na verdade, sim, eu meio que eu queria olhar que ordem eu tinha posto nos debatedores, que eu meio que escolhi assim, alguém da oncologia que é do hospital e é da oncologia, e a oncologia é uma das especialidades que também usa muito a PIC, onde também tem controvérsias, que é a Marina Saad. A gente vai ouvir a opinião dela. Vamos ouvir da Elisabetta, que é quem, assim como nós, muitas vezes é chamado no evento adverso da PIC. E depois a Thalia, que também é uma colega que está muito envolvida com a parte gerencial do hospital, de práticas médicas. Então, essa parte que o Jorge levantou, acho que ela vai acabar sendo bem tratada quando a Elisabetta for debater. Então, Marina, não sei se você quer, não sei se a Thalia quer falar agora ou quer esperar, desculpa. Não, eu ia só comentar que o uso do catéter no nosso protocolo de profilaxia de TEV, ele já entra como uma característica de alto risco e já indicaria o uso da quimioprofilaxia, claro que se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, a quimioprofilaxia com anticoagulação profilática nesses casos, né? Então, só o uso do PIC para a gente, se o paciente não estiver sangrando, não tiver nenhuma contraindicação, já indica o uso do enoxaparina e da heparina não fracionada. Vamos chegar lá com mais dados, eu acho. Mas essa já é o protocolo da casa, então. Marina, por favor, como eu já te apresentei, mas eu repito, a Marina é nossa colega oncologista, e não por acaso vice-diretora clínica do Hospital Sírio-Libanês. Então, Obrigada. contribuição, suas perguntas. Obrigada, pessoal, pelo convite. É sempre muito bom participar dessa reunião. E parabéns, Thelma, pela apresentação. Muito bacana ver esses dados. Acho que a gente com certeza, nós somos grandíssimos usuários de tudo, né? Tanto de porte quanto de PIC. Acho que a gente usa tudo e perturba muito todos vocês. Estou vendo vários aqui que eu ligo com frequência. É, e acho que é interessante, para começar a discussão, falar um pouco do contexto de como a gente toma a decisão, né, de PIC versus porte, que acho que isso é uma característica peculiar, às vezes até do tipo de tratamento. A gente aqui na ONC se divide por especialidade, né, não sei se todos sabem, mas a gente, por exemplo, eu trato mama, melanoma e sarcoma, cada um trata uma área, né? E, por exemplo, na mama, os nossos tratamentos são cada vez mais longos, então dificilmente a gente vai indicar PIC para tratamento, para químio, porque muitas vezes é um ano de tratamento, às vezes até mais, né? E aí a PIC é absolutamente inviável. Então, na nossa prática de tumor sólido, né, não da hemato, a gente acaba indicando PIC muito mais para paciente internado, para antibiótico, para coisa de curta duração, ou às vezes para agilizar a vida, né? Acho que isso é uma outra indicação bem de vida real, porque às vezes o convênio até
autorizar o porte, a gente precisa começar a químio com urgência e acaba passando a PIC, às vezes, nesse intuito para depois programar o porte com calma, né? O pessoal da hemato maligna acaba tendo uma coisa mais específica com o PIC pela questão das vias, né? Então, tratamentos que demandam 3 vias, acho que tem uma coisa específica com a PIC, mas para nós, em geral, a PIC, os pacientes tendem a achar muito desconfortável para tratamento, né? Tem toda a coisa de, por mais que tenha aquelas manguinhas para tomar banho, enfim, aquelas coisas, a logística fica muito ruim. A questão do curativo semanal é muito ruim para os pacientes, eles reclamam muito, eles moram longe, e a gente tem problema até com cobertura de convênio, né? Então, tem paciente que tem um custo, às vezes, para vir aqui para essas manutenções. E agora tem algumas coisas curiosas, assim, que é a questão estética, né? Então, por exemplo, tem paciente da mama que abomina a cicatriz do porte, né? E tem toda aquela questão da reconstrução da mama, tudo, e depois vai sobrar a cicatriz do porte em cima da mama reconstruída. Então, nesse sentido, e elas vêm já munidas de todo o conhecimento científico, né? Então, as pacientes já vêm perguntando, eu vou precisar de catéter, né? E já quer saber o que que é um, o que que é outro, tanto que a gente tem as fotos sempre no dia a dia da consulta, né? Agora, eu acho que é interessante discutir o manejo, né, Thelma? Porque acho que no nosso dia a dia, perder a tampinhas, perder o curativo, infectou, a manipulação, não é toda enfermeira que sabe manipular. Então, acho que tem uma questão fora do ambiente hospitalar que é muito complicada, né? Então, aquele paciente que sai com a PIC para casa e precisa ficar ali 15 dias, né? Que até é interessante ver o tempo de duração, né? Meio que o curso de antibiótico mesmo, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com paciente idoso, né? Eu já tive problema com cachorro, então a gente tem toda sorte de peculiaridades aí com o pique em casa e que o porte para a gente dá esse conforto, né? E as complicações eu vou deixar para a Beta, que é sempre ela que a gente chama, né? Na hora do aperto. A Eu, gente eu tem tenho mais muitas perguntas, questões. André, eu só dei uma passada geral para dar tempo para todo mundo falar. É. A gente tem muitas questões, doutora Marina, em relação à manutenção, mesmo quando o paciente vai para casa, né? Os tipos de home care, quem vai cuidar, né, do catéter. Então, a gente sabe que muitas vezes a indicação, o PIC, ele faz uma ponte, né? Uma ponte entre o porte, e tem paciente que a indicação é o porte, né? Que não é o PIC. Nós temos também alguns enfermeiros já aqui no Brasil, acho que não sei se todos já ouviram falar até do PicPort, que na verdade não é uma alternativa ao porte, é um outro tipo de dispositivo que é implantado no braço, enfim. Tem uma enfermeira aqui da instituição que fez esse curso, né? Fez uma habilitação fora daqui na Itália, mas é um outro tipo de catéter, não é que o paciente não passa o PIC, passa o PIC-PORT, é uma outra indicação, principalmente para pacientes oncológicos. É engraçado, Marina, a sua colocação, porque um dos setores que mais alavancou a PIC foi a oncologia. Acho que a gente tem aqui, hoje, é uma das reuniões mais populosas da vascular, e tem um monte de outras especialidades. Acho que eu quero que todos que quiserem falar, por favor, falem, ponham no chat o que quiserem. Mas temos o Zerati, que é um vascular, e eu não pus nenhum vascular debatendo de propósito, porque a gente já vai discutir mesmo, a gente já está aqui, o grupo é de vascular, mas acho que todos nós vemos e vimos essa mudança para a PIC, às vezes com critérios não tão transparentes ou objetivos, assim, do tipo, não, esse doente não é para PIC, é para porte. Não, mas tanto faz, porque tem o doente que não quer o porte, tem o colega que não quer o porte por motivos A, B ou C, não importa. Então, esse é um dos motivos de eu ter chamado a oncologia. E é interessante ouvir, porque eu acho que isso talvez seja um passo atrás da oncologia, né? Ela foi lá na frente com a PIC. Eu tenho várias pacientes que eu conheço que trataram mama com PIC. Você está dizendo para mim, não é a minha opção. Então, para mim é uma surpresa até. Mas eu quero até ouvir o Zerati, que está no ICESP, o que ele acha disso antes de a gente chegar na Elisabetta, que ela já vai para outra área, que também vai esquentar a discussão.
E eu não sei, eu sei que ela não se encaixa na hematologia maligna, mas é maligno também. Vamos ouvir depois. Então, André, lá no ICESP a gente teve e tem, né, essa discussão em relação ao PIC, até pela forma que entrou, tal, o pessoal acho que acabou entrando com PIC para depois de discutir que paciente se beneficiaria, né? Então, em relação, por exemplo, no paciente oncológico, especificamente para o tratamento oncológico, eu não vejo muito espaço para o PIC, né? Por algumas dos motivos a Marina levantou, né? Ah, algumas das dificuldades que ela colocou, como, por exemplo, o convênio, a questão da agilidade para você passar o PIC. Eu já tive paciente que o pessoal da oncologia me mandou, eu consegui passar no mesmo dia, porque você consegue, dependendo do convênio, liberação. Assim, o hospital libera, né? Você liga lá no comercial, no paciente oncológico, eles liberam, falam assim, pode colocar que a gente vai atrás da autorização depois. Acho que um ou outro caso mais complicado, talvez grupo A1000, porque eles não aceitam, né? Mas a maioria dos convênios você consegue agilidade, assim, você consegue passar com agilidade. A questão da cicatriz, você tem alternativas, né? Você, também, né, André, já usou, né? Às vezes a via de acesso, às vezes axilar, você consegue um resultado estético melhor. Mas o problema é que, assim, a gente fez um estudo até de custo lá no ICESP, comparando PIC e porte. Porque às vezes fica aquela impressão, pô, o porte é muito mais caro, porque vai para centro cirúrgico, o catéter é mais caro, né, a estrutura que você precisa. Em um ano, porque geralmente são pacientes que usam o acesso por um tempo longo, né? Em um ano, comparando o custo total, inclusive de manutenção, troca de curativo, salinização ou heparinização, o PIC já fica mais caro que o porte, né? Isso que lá no ICESP eles dão meio uma forçada de barra de fazer a manutenção lá cada 15 dias e não semanal, né? Então, no meu modo de ver, acho que talvez a principal indicação do PIC seja para paciente internado que tem uma perspectiva de internação mais longa, né? A trombose venosa, por exemplo, que acho que até uma mostrou, acho que em torno de 6% para paciente oncológico, na nossa casuística do ICESP, acho que deu 2%, 2,2%. Isso que, assim, entra aporte passado femoral, paciente mais longo prazo, né, que deu 0,06 para cada 1.000 dias de uso, né? Então, tem realmente uma frequência de trombose menor do que o PIC, né? Então, para paciente oncológico, no que diz respeito ao tratamento antineoplásico, eu não vejo, acho que, muita dúvida, na minha opinião, assim, da melhor adequação do porte em relação ao PIC, né? A Elisabetta vai ajudar a gente a clarear tudo isso, né? Que às vezes a gente tem uma visão viciada, que nós também entramos nas adversidades da PIC, né? O vascular ele já é chamado quando o problema aconteceu. Então, a Elisabetta Colombo, ela é hematologista e atua no núcleo de trombose e hemostasia do Hospital Sírio-Libanês. Então, também uma grande parceira e que acompanha tudo isso, vê muitos doentes da casa e talvez veja aqueles casos que o grupo de PIC não tome nem conhecimento por vários motivos, entre eles porque está sem clínica, mas tem um trombo em volta do catéter, ou tem um trombo lá na ponta junto do átrio, e isso às vezes nem chega para a enfermagem, porque é outro tipo de tratamento e abordagem. Elisabetta, joga um pouco de luz para a gente aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, muitíssimo obrigada pelo convite, fico muito honrada. E, bom, como médica do Núcleo de Trombose e Hemostasia do Hospital Sírio-Libanês, a nossa amostra, a amostra do nosso grupo é bastante viciada, né? A gente toma conhecimento dos casos, como o doutor André acabou de mencionar, que tem intercorrência trombose, né? E, Thelma, excelente apresentação, parabéns pela sua tese de mestrado. É muito bonito como você coloca os dados, e quando a gente olha o REDCap da instituição, a gente observa uma taxa de 1,8%, que é compatível com a literatura. Inclusive, queria te perguntar se esse dado que você levantou é só de pacientes internados ou ambulatoriais e internados? Tem uma amostra pequena de ambulatoriais, doutora Elizabeth, acho que em torno Ah, de tá. 4, mas é bem pequena. A Uhum. maioria, 95%, são os internados. Uhum.
A última vez que eu levantei a literatura sobre esse assunto, porque é muito o nosso dia a dia, né, a taxa de complicação trombótica para pacientes portadores de PIC hospitalizados, ela varia de 5 a 15%, de acordo com os estudos, e para ambulatoriais de 2 a 5%. Isso para pacientes sintomáticos, né? Se a gente fizesse busca ativa, certamente a gente ia encontrar mais coisas, né, nesse caminho. Alguns trabalhos, inclusive, falam até de uma taxa maior, de 30% de evento trombótico relacionado a paciente em uso de PIC, e pacientes assintomáticos como achado de exame, né, pacientes submetidos a ultrassom para busca ativa. Uma coisa que a gente sempre observa, né, existe de tudo, claro, no hospital, tem aquele paciente que não suporta ser puncionado, interna para um check-up e muitas vezes ele pede PIC, né, para facilitar a coleta de exames. Então a gente vê isso e não raro esses pacientes complicam também, né, então a indicação do procedimento, claro, é extremamente importante, né? E aquilo que foi colocado brilhantemente pela Thelma, assim, quanto maior o número de lumes, maior o diâmetro do catéter e maior a taxa de complicações. A gente tem na instituição mapeado o número de pacientes que, além da trombose, fazem fenômeno embólico, que evoluem com o TEP, Thelma, a gente tem isso? No nosso banco, doutora Elizabeth, a gente dá baixa, né, em todos esses procedimentos, e aí a gente tem também ali, mas são poucos, assim, relacionado ali, que a gente consegue ver relacionado ao dispositivo em si, mas a gente dá baixa em todos e faz essa busca. E quando nós passamos, né, o banco lá do REDCap, a gente às vezes não consegue pegar ali na hora, realmente é uma verdade que o doutor Extensoro falou. Alguns pacientes acabam se perdendo aí nessa volumetria, mas a gente acaba pegando depois, na hora de dar baixa. Não, a comunicação, né, desses fenômenos, às vezes não chega para a gente de forma efetiva, que a gente veja ali pontualmente. Sim, talvez até a gente do núcleo conseguiria, né, ter uma linha de Sim. comunicação melhor com vocês, né, e eu me coloco à disposição para a gente mapear tudo isso. Acho que a Marina quer acrescentar? Acho que só essa questão da coleta é interessante porque é uma demanda muito frequente dos nossos pacientes, né? Às vezes aquele paciente que acabou não precisando nem de pique nem de porte, mas chega no final do tratamento com as veias exauridas e não tem condição nenhuma de coleta. E isso, eu até já tive um certo desentendimento até uma com a equipe, porque me ligaram até alguém do PIC falando assim, eu olhei a prescrição, não tem nada endovenoso, tudo, não acho que precisa de PIC. A indicação é coleta, qualidade de vida é horroroso, ele tinha que ficar colhendo o exame todo dia e ele não tinha condição nenhuma de acesso periférico, não conseguia colher, né? Então, eu acho que isso cada vez mais tem sido uma indicação que os pacientes ficam muito exaustos, ficam numa condição, né, estromboflebite, enfim, vocês sabem muito melhor, né? Então, acho que essa questão da coleta é interessante porque aqui dentro acho que é o lugar que a gente tem o direito de cuidar do paciente dessa forma, né, individualizado. Então, a coleta pode não ser, né, acho que um critério de guideline, mas eu acho que é um conforto, né, enfim, é justo, né? Então, acho que isso tem sido cada vez mais frequente. O paciente já chegar pedindo, durante a internação me deixa com pique porque eu não quero colher sangue. É bem comum. Aí a enfermeira, eu não sei se ela está aqui, a Renata Loba, ela vai atrás da gente, porque eles, é lógico, né, um catéter, eles pegam, é um assunto muito que entra muito nos nossos debates, porque realmente eles não querem que, né, é complicado passar um pique para fazer a coleta, né, ali de ficar fazendo coleta rotineira de sangue, mas a gente entende também o público que a gente tem aqui na instituição, então é um desafio aí para gente. Então, agora acho que quem vai jogar a luz é a Thalia, a Thalia Dalsol, que é médica cardiologista, coordenadora de práticas médicas, então, aqui do Hospital Sírio-Libanês. Então, vamos ouvir, acho que é exatamente isso, as práticas médicas. Um pouco do que eu tinha pedido, né, na aula, é que é um tema muito extenso e a gente tem uma volumetria muito grande, então, às vezes, se perdem algumas coisas, mas e o nosso hospital tem algumas características muito especiais, mas quando a gente falou em indicações e contraindicações, eu sei que às vezes isso não está na mão de quem passa, né? Nem a indicação, nem a contraindicação. Mas acho que é um tópico que talvez a instituição tenha que ter alguns parâmetros. Mas vamos ouvir a Thalia, eu acho que ela vai conseguir aclarar tudo isso para a gente resolver Perfeito, todos Sandra. esses problemas.
Obrigada aí pelo convite, parabéns, Thelma, pela apresentação e pela participação no grupo aí. O grupo de PIC orgulha muito o hospital, né? Essa volumetria absurda que eles têm, 3.500 acessos no ano passado, acho que deve ser poucos lugares aí que tem isso, né? E de fato a gente tem uma participação muito próxima no grupo de PIC, no Comitê de Acessos Vasculares, basicamente nisso que o doutor André falou, na questão da indicação e da contraindicação. Por quê? A gente tem o protocolo, né? Então se segue o protocolo, vai lá e avalia, e o médico indica uma passagem de PIC, o grupo vai lá, avalia, poxa, não tem indicação. E a gente acaba compartilhando a decisão e discutindo com a equipe médica em muitos casos, né? Então, às vezes o paciente não tem antibiótico por um tempo, não tem previsão de usar antibiótico por um tempo prolongado, e aí acaba, mais a equipe médica acha mais confortável passar, ou nessa questão da coleta de exames, o paciente tem, sei lá, uma infusão de heparina em bomba e precisa coletar TTPA na internação com frequência. Então, esses casos que são, assim, geralmente são discutidos, né, com a Renata, que é a coordenadora do grupo, e eventualmente ela divide com a gente aqui nas práticas médicas também, para que a gente discuta e possa individualizar esses casos, como a Marina falou. Tem casos que realmente a gente vai precisar passar para aquele paciente que vai precisar de coleta frequente e não tem acesso. Mas é o que a gente quer evitar, né? A Renata Lobo está aí também da CCIH. A gente acompanha os casos de infecção de corrente sanguínea associada a catéter e, se eu não estou enganada, acho que da última levantamento que a gente fez, assim, um quarto delas, um quinto delas eram de acessos de catéteres que não estavam em uso, né? Que não tinha medicações que em uso. Então, era uma oportunidade grande da gente diminuir a infecção de corrente sanguínea, né? Então, só queria relembrar as indicações e contraindicações. Não sei se a Thelma quer acrescentar mais alguma outra questão do dia a dia que a gente tenha de dificuldade aí de contraindicar o catéter. Eu lembro também que a gente acaba tendo, quando tem trombose prévia, acaba não sendo uma indicação, né, Thelma? Também tem a dificuldade de passagem, de progressão do catéter, né? Então, acaba sendo uma outra contraindicação, que são consideradas também na hora da passagem, que eles conseguem avaliar, seguindo o protocolo de avaliar bilateral, de avaliar a qualidade da veia, diâmetro, tudo isso, seguindo o protocolo aí rígido que eles acabam fazendo, né? Então, acho que queria colocar, não sei se você quer acrescentar mais alguma contraindicação, Thelma, para a gente lembrar. Eu acho que foram essas mesmo que você mencionou. A gente cuida com um pouco, olha com um pouco mais de cuidado também em relação, né, à trombose venosa profunda, mas tem casos assim que até a gente chega a discutir, porque a equipe médica às vezes porque quer que passe o catéter e vai com A o trombose catéter, e aí, recanalizada, né? A gente sim, tem. aí entra na questão de trombose estar recanalizada, a gente faz o exame clínico, né, com o Rapeva, mas aí acaba solicitando também ultrassom. Tem alguns casos que fogem também assim, de histórico de insucesso de procedimento, que o catéter ele não fica central, que às vezes não tem ali acho que alguma estenose do vaso, não tem ali um diagnóstico certo, mas o catéter ele não progride mais. Então, tem alguns pacientes, né, que são, às vezes, idosos, que coloca e tira, fica nessa de coloca e tira o pique, aí chega um momento que a gente não consegue mais deixar esse catéter em posição central. E Que é um acho que fator de são risco para esses. trombose também, né? Que Sim, sim, acaba, né, não ficar ali na posição correta, acaba sendo maior risco sim. de trombose. Então é algo importante também. E aí eu queria só lembrar que também o grupo da PIC participa também em algumas complicações como obstrução, né? A gente montou o protocolo também para desobstrução dos catéteres e tem funcionado bem, né? Com o uso do Taurolock, a própria equipe do PIC centraliza a realização desses procedimentos, são 2 vezes o Taurolock, se não resolve, vai para a Actilise, né, Thelma? Então, aí acaba tendo a participação da equipe médica depois da segunda tentativa aí de insucesso para desobstrução de catéter. Mas acho que os principais, né, doutora? Outra coisa que eu queria chamar a atenção também, que a gente tem visto é retirada precoce de PIC, né? Então, a equipe do PIC passa o catéter, 3 dias depois aumenta o PCR, a equipe quer tirar.
Então, a gente acaba discutindo, não tem por que a gente retirar o catéter tão cedo, acaba discutindo com a equipe médica para tentar manter e procurar outros focos e acaba segurando essa indicação, né? Acho que a Beta tá com a mão levantada também. É uma coisa interessante a ser observada, né, a indicação dos acessos e os procedimentos, e uma coisa também que eu até queria devolver para os colegas vasculares e também para a Thelma, é documentação de embolização quando de um fenômeno trombótico é indicada a remoção do acesso, né? Claro que nem sempre a gente vai indicar a remoção do acesso quando há diagnóstico de uma trombose, se o acesso está viável, se não tem infecção, a gente anticoagula e continua utilizando, a menos que haja alguma alteração de perfusão. Então, os colegas da vascular vão falar isso muito melhor do que eu, é claro, mas quando a gente indica, então, a remoção desse acesso, se a gente tem uma documentação de fenômenos embólicos, que é uma coisa que a literatura não traz, e o que a gente no núcleo costuma fazer é deixar pelo menos o paciente anticoagulado umas 48 horas para conseguir tracionar esse acesso. Então, eu gostaria de trazer esse ponto para discussão também. Deixa eu dar uma opinião, vai. Quer dizer, essa história de manter o catéter com pacientes com trombose documentada, eu acho que também foi uma mudança de paradigma que eu pessoalmente me empenhei muito, várias vezes, porque passar outro implica expor outro sítio à trombose. Não vai resolver a trombose já instalada. É que existe um mito, eu acho, de que a hora que tira o catéter, aquilo recanaliza melhor. Que eu acho que não é bem real. Eu realmente acho que a recanalização não acontece por o catéter estar lá ou não. A fibrinólise ela vai acontecer conforme o corpo determinar, e se houver alguma área de estreitamento, se houver uma área com anatomia prejudicada, isso vai se perpetuar. No fim, é isso. Assim que eu vejo, né? De embolização eu não consigo, não sei se o Zerati tem alguma opinião, mas eu vou só jogar mais umas perguntinhas para a gente ir andando. Ainda com relação à trombose, ou flebite, né? Porque, assim, tem a história, não há busca ativa, mas talvez tenha que haver a busca ativa. Eu acho que isso tem que ser pensado para a gente poder tomar a melhor decisão e poder explicar para os colegas que usam de uma liberalidade muito grande na indicação da PIC, aquele doente que chega no pronto-socorro para 3 dias de antibiótico, isso existe, falar, olha, objetivamente, estamos queimando acesso, porque no fim o que acontece é isso. Talvez até uma possa dizer, eu gostaria de ter ouvido isso na aula dela, na volumetria, quantos daqueles doentes estavam na segunda, terceira, quarta ou quinta PIC? Porque depois o cara vira cliente, freguês, sem assimilar que aquilo tem um risco, carrega consigo um risco. Então, acho que isso é uma coisa, que se a gente tem ou não tem que fazer busca ativa. A outra coisa que eu acho interessante é que mesmo que se faça uma busca ativa, e quero ouvir também os colegas, a gente tem algumas coisas para diferenciar, né? A gente tem o Marcelo Terucci, de Porto Alegre, colocou aqui, então eu vou traduzir o que ele falou. A gente tem um depósito de fibrina em volta do catéter, como se fosse uma luva, que é ali que a flebite vai se instalar. Mas aquilo pode acontecer mesmo sem flebite, é só estar mais tempo instalado o catéter, aquilo vai acontecer. Então, isso você vai classificar onde? O que você chamou de trombose? É o que pega a veia onde o ultrassom vê, mas você tem a veia na área cega, que é a área dentro do tórax. E que isso não tem nem busca ativa, porque tem que ser tomografia para ver. Ou o tirocínio clínico de quem está avaliando e fala, aqui tem. Pode não dar em lugar nenhum, mas tem. Várias vezes a gente passou por isso. Eu estou só largando, porque aí eu vou deixar todo mundo discutir. Sherlock é outra coisa que eu acho muito legal. É muito legal. Mas ele só serve para te dizer que o catéter está mais ou menos lá. Será que a gente não deve pedir sempre um raio-x documentando no final onde ele está?
porque isso vai implicar a curva de aprendizado de que tem que deixar um pouquinho mais para dentro ou mais para fora. Muitas PICs acabam na transição, principalmente do lado esquerdo, na transição da iluminada com a cava, que é um lugar ruim. E, por último, da minha parte, para eu não ficar falando muito, é esse periférico longo, se isso aqui não vai aumentar ainda a flebite, porque qual é a grande vantagem de um catéter mais longo? Ele só precisa estar dentro da veia, teoricamente. Aí tem a história do midline, mas eu tenho certeza que o midline tem mais trombose venosa. Bom, agora eu vou ficar quieto. Eu não vi na ordem, mas a Marina levantou a mão. Zerati primeiro. André, desculpa, só acho que para ter alguns pontos. Em relação à contraindicação, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas acho que uma das contraindicações que a gente vê, e que até em literatura descrita para o PIC, né, contraindicação para o PIC, é paciente renal crônico. Eu acho que com a perspectiva de fazer fístula, você não queimar acesso para fístula arteriovenosa, né? Uma outra coisa também em relação à trombose venosa, que você falou que a conduta no paciente com trombose, você manter um catéter que estiver funcionando, anticoagular e manter e liberar o uso, é perfeito. Isso se estende também para os portocates, né? Paciente com portocate tem trombose venosa profunda jugular, enfim, o cava que seja. Se o catéter está funcionando, a gente realmente, essa conduta se estende aí para os portocates, porque não tem benefício nenhum você tirar em relação à trombose que o paciente já tem. E como você falou, você pegar um outro acesso, você está pondo em risco esse novo acesso, né? Então, acho que era isso mesmo. E uma coisa só que eu também queria ressaltar, já para não... Porque a gente elogiou bastante a apresentação da Thelma, que foi excelente, mas uma coisa fantástica, que acho que serve de lição para a gente, é a qualidade dos dados, de computação dos dados que o grupo tem. Né? Ela pôde levantar isso tudo em RedCap, a qualidade da informação, ter à disposição esses dados, é fantástico isso aí, acho que serve de lição para todos nós, porque, né, você leva a discussão para uma coisa mais objetiva, uma coisa mais real, né? Então, parabéns para a Thelma, não só pela apresentação, mas pela qualidade dos dados que o grupo tem desde a criação. Marina. Não, é só falando um pouco dessa questão da banalização, assim, né? Porque acho que isso que eu falei da coleta, claro que é diferente. Um paciente oncológico que já tá, não tem mais veia para nada, né? Que está no fim de um tratamento e internou por uma infecção, e aí a gente vai pedir uma PIC para colher exame durante a internação, do que aquele paciente que nunca fez químio, que nunca tem nada e só não acha legal colher sangue e pede PIC. E eu acho que aí tem uma questão nossa também do serviço, de orientar a equipe, porque muitas vezes alguém já ofereceu para ele a PIC e você aí não consegue mais contraindicar. Então, acho que isso é muito delicado, né? Porque às vezes o paciente reclama da punção e fala assim: pede para sua médica pedir uma PIC, né? E isso acaba acontecendo, né? Às vezes, como uma maneira de ceder ali a reclamação do paciente. Então, acho que é importante a gente sempre, né, reforçar isso na equipe, né, Thalia? Acho que isso né, enfim, discutir com a equipe médica antes de sugerir, porque às vezes chega num ponto que aí você não consegue mais não pedir, porque aquilo já foi oferecido, né? As próprias enfermeiras da onco, a gente brinca, fala assim, no primeiro dia da quimio, fala assim, você vai precisar de porte. Nem olhou para a cara da paciente, você não tem veia de jeito nenhum, né? Então, acho que isso é um exercício constante com a equipe, porque às vezes o paciente já está lá na frente da informação e aí você fica numa situação delicada, né? Elizabeth. Perfeito, eu concordo integralmente com o que a Marina falou. São dois perfis de paciente: é o paciente que precisa do conforto da PIC, é o paciente que se recusa às punções, que não tolera. Talvez a culpa seja nossa pela coleta exagerada de exames, né? Acho que é uma coisa sempre para a gente negociar com os nossos pacientes. E complementando a fala do Dr. André, existe um score chamado Score de Michigan, que tenta predizer o risco de TEV associado ao uso da PIC, né? E uma das variáveis é a presença de outro catéter venoso central pregresso à indicação dessa PIC. Então, essa é uma das variáveis: leucometria acima de 12.000, presença ou não de neoplasia e o número de lumes do catéter. Então, na prática, esse score talvez nos lembre aí os pontos mais cruciais para evitar essa complicação, que pelo menos é uma das mais frequentes, ou pelo menos aquela que mais frequentemente chega para a gente no núcleo. Falando em Michigan,
A gente tem um aplicativo, a Silvia de Brasília colocou duas coisas. Uma pergunta que eu já vou fazer, mas a gente tem um aplicativo que chama Magic, Michigan Magic, que é justamente para auxiliar na decisão de dispositivos que a gente devia eleger para esse tipo de paciente. Quer dizer, existem critérios objetivos, talvez caiba à instituição colocar os parâmetros. Claro que, como eu disse, a gente tem uma instituição com muitas particularidades com relação aos médicos e aos pacientes, mas talvez valha a pena ter alguns parâmetros objetivos definidos pela instituição para não onerar nem a enfermagem, nem ao médico que indica ou que contraindica. Ele fala, olha, a gente tem que respeitar esses critérios aqui. Não sei, é difícil, a Thalia está aí para falar, eu imagino que deve ser bem difícil, mas ajudaria. A outra pergunta que foi colocada é assim, por que as PICs têm uma média de 15 dias de duração, quando, teoricamente, a indicação seriam tratamentos acima de 15 dias? Essa é para a Thelma, direta e reta. Uhum. Bom, o PIC, né, ele é tratado atualmente, né, isso em literatura, ele é tratado como um catéter de uso intermediário e uso longo também, ele não é mais tratado como um catéter só de longa permanência. E até, complementando o que o doutor André Stensoro falou, a gente tem uma grande questão aqui voltando aqui com os pacientes do pronto-socorro, né? A gente tem um paciente que chega aqui no pronto-socorro que tem uma indicação certa ali de passar um PIC, que é muito a clínica dele, o diagnóstico, enfim, mostra que teria indicação de PIC, ou até, às vezes, mesmo a indicação de um catéter venoso central de curta permanência ali, mas muitas vezes a gente se vê nessa situação de não conseguir contraindicar. E a gente chega também, tem pacientes no pronto-socorro que chegam aqui falando que realmente vai tomar 3 dias de antibiótico e eles não aceitam. Simples assim, não aceita que faça outro procedimento. O médico também que vê ali, também assistido doente, também fica, né, numa saia, né? Complicado também ali, o tipo de paciente que tem aqui. Mas o pronto-socorro é um desse gargalo aí que a gente tem, porque tem pacientes com indicação clara e outros que não. Acho que o midline vai nos ajudar nessas indicações, né, Thelma? Mas o problema é isso que o doutor André pontuou, né? Que ele A acaba, o risco de questão trombose é é o igual, risco né? de trombose, né? A gente É. tem que ter uma equipe muito bem treinada, né? Porque ele tem indicações muito restritas. O catéter em si, olhando do lado de fora, quando está implantado ali no paciente, ele é igualzinho um PIC, aí acho que o catéter está central e o catéter não está. Em relação também a posicionamento de ponta, né? A gente segue aí a literatura, e a confirmação de ponta é feita realmente com ECG intracavitário, então a gente não deixa ali o catéter ele mais curto, a não ser que seja um erro de medida ali na hora que o profissional vai inserir o catéter. Então a gente deixa realmente nosso padrão ouro protocolo é ali o catéter em junção cavo-atrial que é feito ali com, tanto que a gente não pede mais raio-x aqui, a gente passou por um período de transição aí com a implantação dessa tecnologia, mas os catéteres que é feita a confirmação de ponta com eletrocardiograma não é feito mais esse raio-x. Isso há bastante anos já. E realmente, né? A gente faz, às vezes lá na UTI, o pessoal acaba pedindo e realmente não tem muita mudança de posição, né? Acaba ficando, né? Então, acaba sendo meio que um Porque a gente, desperdício a gente o pedir raio-x exclusivamente para o dependendo. PIC, né? Sim, dependendo da incidência, a gente sabe que ele não, às vezes não fica bom, acha que está mais curto, acha que está mais longo, então é o método mais fidedigno mesmo, é o ECG intracavitário ali no intraprocedimento mesmo. A Jéssica, acho que quer fazer uma pergunta, está com a mão levantada faz tempo. Depois o Teofanes e o Val. Jéssica. Oi, meu nome é Daphne, a gente está aqui compartilhando o celular, vendo a aula, o celular da Jéssica. Eu sou do time também de acesso vascular aqui do CIRA, e só com relação ao que a doutora Marina falou, com a questão do PICS, né, ser passado, uma coisa que acontece, que a gente observa, é que realmente precisa
esclarecer para o paciente, quando a equipe se depara com um paciente que é de difícil acesso, eles querem chamar o PIC. Então, precisa deixar claro mesmo para o paciente que vai chamar o PIC para funcionar uma veia periférica ecoguiada, não que vai inserir o PIC. Às vezes há essa confusão mesmo, achando que é o catéter central que a gente vai passar, e não, é um periférico ecoguiado devido à dificuldade de acesso venoso. Então, é só complementar mesmo o que a doutora Marina falou, que é importante a equipe deixar claro para o paciente que não é o central, é um periférico ecoguiado, para não gerar essa confusão na cabeça do paciente. Doutor Teofanes. Queria dar uma pequena contribuição em relação à detecção da ponta do catéter. Nós que trabalhamos na hemodinâmica há muitos anos fazendo cateterismo das cavidades direitas e esquerdas, principalmente na época dos Sones, que usava veias através dos braços, principalmente do braço direito. Na época era por dissecção ou por punção. E nós tínhamos o trajeto venoso usando os catéteres que iriam até as cavidades direitas. E, às vezes, nós tínhamos dificuldades no caminho, que acredito que sejam as mesmas dificuldades que, porventura, o catéter do PIC pode encontrar na introdução. Tanto que é proibitivo, quando você encontra resistência ao livre caminho do catéter, de parar ou recuar o catéter, que, às vezes, pode ter anomalias venosas, bifurcações, etc., que dificultam. E por isso que muitas vezes, quando a gente tinha dúvida em relação ao trajeto, a gente usava uma pequena quantidade de contraste, 2 ou 3 ml, e olhávamos no raio-x, na visão, a ponta do catéter, onde ele estava parado, se na cava superior, se na cava inferior ou no lado direito. Então, não sei se isso é útil para vocês ou não. Se puder, numa dificuldade dessas, injetar através do catéter com muito cuidado, 2 ou 3 ml de contraste, lógico que vai ter que ter uma visão do raio-x para saber exatamente onde está o catéter e a sua ponta. Muito obrigado, doutor Teofanes. Tenho certeza que ajuda. Que aí a gente precisa do raio-x ou endoscopia, que não está disponível à beira-leito, de forma habitual. Só lembrar, nós estamos numa instituição de ponta em que todo o material e toda a estrutura é sempre atualizada. Então, só lembrar que hoje, principalmente para as UTIs, a gente tem aquele colchão em que pode ser colocado um book de raio-x embaixo, o que facilita muito para relocar algum catéter ou algum que tenha dificuldade para que aquilo possa ajudar e fazer o que o doutor Teofanes sugeriu. Então, isso fica para a casa de sugestão, né? A gente tem colchões em que cabe a placa de raio-x. Acho que isso ajudaria muito. O Walter... Só complementando, inclusive é mais fidedigno na detecção da ponta do que o ECG intracavitário. Como foi dito aí, apenas 45%. O ECG intracavitário e cavidade venosa não é muito, ou 100% ou 90% fidedigno. A ponta do catéter vista no raio-x com contraste, a gente sabe exatamente onde está o catéter. E mesmo o raio-x falseia se ele tiver obliquado, se ele tiver com cranial ou caudal. Quer dizer, a gente que trabalha com esse tipo de imagem sabe que para ter uma imagem traiçoeira ou um eletrotraiçoeira não é tão raro. Eu só queria complementar com uma pergunta. Nos pacientes pediátricos, como é que o PIC funciona? Qual é a indicação, contraindicação? Tá? E em pacientes já previamente anticoagulados, quais são as indicações ou contraindicações de passar PIC? Desculpe eu me alongar. Eu ia chamar o Walter, não vou chamar o Walter para falar, só vou colocar uma coisa que já junta isso, e eu sei que o Walter quer tocar nesse tópico, que é a última decisão que a gente teve do CFM com relação à necessidade de participação do profissional médico quando dá sedação, se tem que ser um cirurgião vascular, se quem tem que passar é um cirurgião vascular. Walter. O que eu queria perguntar para a Thelma aquele estudo que tinha 5% de trombose, provavelmente foi buscativa, né, Thelma?
O Michigan está falando, Dr. Walter, o primeiro? Da nossa Do casuística? Lancet? Não, aquele autor que você colocou que teve 5% de trombose, eu acho que Chopra. provavelmente ele É, fez o... buscativa, né? Sim. Então, provavelmente é o que a gente tem de trombose, né, aqui no serviço. Aqui, na verdade, 1,44%, que é uma incidência baixa, é porque, na verdade, você só foi buscar os pacientes que tinham sintomatologia. Paciente oncológico, não era? Acho que na geral não era isso, porque eu acho que não foi feito. Nesse primeiro trabalho do Chopra, né, ele não tem muita uniformidade dos Chopra. dados, né? São estudos heterogêneos, entre oncológico, não oncológico, ele pegou uma população com tudo e até não tem rigor também na colocação do catéter, né? Segue os bundles, ocupação de vaso, então isso também influi, né? A gente sabe que isso influi aí na taxa de trombose, né? O posicionamento final aí do catéter, se ele fica central, se ele não fica, com um tipo de Sim, droga. entendi. Nessa segunda meta-análise, doutor, que ela apresentou, essa é só com sintomáticos e com técnica parecida com o que a gente já Técnica passa aqui. adequada, sim. E aí a incidência foi muito semelhante à nossa, né? Acho que 1,7 Sim, no geral, 2%. bem mais baixa. A incidência é pequena. E eu queria que você comentasse também isso que o André falou, do catéter com sedação. Quem passa, quem não passa, a responsabilidade de quem que é, porque é um problema isso. Inclusive para a gente estar acompanhando um paciente que está sendo sedado e ter uma complicação do catéter, né? Doutor, posso responder essa? Então, a gente Lógico. teve essa parecer do CREMESP aí do ano passado, né? Já tem quase um ano, na verdade, esse posicionamento do CREMESP de que, na verdade, não trata sobre o catéter, trata sobre sedação para não médicos, né? E aí ele se coloca que todos os procedimentos que são exclusivos de médico, que são conforme a lei do ato médico, o anestesista não deve sedar, não deve anestesiar para esses procedimentos, né? Mas assim, está de uma forma que gera bastante dúvida, né? Porque ele coloca lá que somente cirurgião deve passar catéter, deve estar na presença do cirurgião, não necessariamente cirurgião, coloca que o cirurgião deve ser o responsável. Então, o que a gente está fazendo, né? Por enquanto, como a gente tem uma série de dúvidas, né, em relação a essa resolução, a gente vai encaminhar uma consulta ao CREMESP, tá? Para tirar essas dúvidas, para entender um pouco melhor quais são essas regras, né, para eles colocarem de fato quais são as regras. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa legislação do CREMESP, que o enfermeiro, teoricamente, pela lei do ato médico, não poderia passar o catéter, mas a gente tem a legislação desde 2001 do COFEN, que coloca que é prática do enfermeiro passar. Então fica uma coisa um pouco discordante, né? A gente não sabe quem que a gente deve seguir. Então a gente vai submeter essa consulta. E por enquanto a gente segue com a passagem de catéter com os enfermeiros, com o nosso grupo, que, como vocês viram, já tem uma experiência e excelência aí no procedimento, né? E para crianças, como o professor Teofanes perguntou, Então, para as crianças aqui, a gente tem também uma lista, né, de indicações e contraindicações. A ideia também, esse fluxo que eu apresentei aqui para vocês, que eu só mostrei a figura, né, da construção, a ideia é ter um fluxo separado para pediatria e para pacientes oncológicos também. Nós temos um paciente aqui, a criança que ela tá numa unidade de internação na UTI pediátrica em relação ao procedimento Zonazin, ocupação do vaso, todo esse protocolo CIP a gente faz na criança também, só que a gente faz passagem também, inserção de PIC em membro inferior também na criança, dependendo aí do tamanho. A gente não considera, assim, peso, né? É uma realidade um pouco diferente, né? O serviço de neonatologia pega, por exemplo, um catéter de acordo com o peso, a gente vê ocupação de vaso mesmo aqui na criança. Os casos que são, todos eles, né, precisam de sedação, estão sendo vistos aí pontualmente nas crianças, mas a rotina na UTI pediátrica com o intensivista tem sido
da mesma maneira. Então, tem crianças que usa Kipic para indicação de tratamento com antibiótico, tem crianças que estão mais graves em pós-operatório de cirurgias que também usam o catéter. Então, também tem muito espaço aqui na pediatria também para o procedimento. São já 2h30, estamos bem adiantados. Eu vou tentar só puxar uma conversa que talvez seja mais para a Thalia, eu não sei, e para os cirurgiões vasculares. Assim, a gente tem duas linhas, ou duas filosofias a respeito da PIC, no sentido de que em alguns serviços quem põe a enfermeira, em outros serviços quem põe é o médico. De fato, eu acho que é uma coisa que cada serviço vai ter que fazer as suas escolhas, mas eu tenho para mim que o serviço que escolher a enfermeira tem que ter um médico associado ao grupo. É uma impressão minha, quer dizer, a Thalia, como um profissional envolvida com a gerência hospitalar, talvez tenha uma visão diferente, porque, como eu disse, a gente tem um hospital muito particular que tem vários médicos, aí tem que aceitar mais um, é mais complexo, mas eu acho que precisaria de um especialista em acesso, cirurgião vascular, associado, um ou dois, seja lá como for, que desse suporte nas complicações e ou ausência de dados, vamos dizer, mais objetivos de complicações do grupo de PIC constituído por enfermeira, da mesma forma que eu acho que quando é médico, tem que ter enfermeira associada, porque os cuidados da PIC não vão ficar com o médico. Então, realmente, eu acho que a gente tem que evoluir um pouco nisso. Esses grupos do hospital, o hospital puxa a responsabilidade para si, sobre tudo que é PIC. Então, será que não vale a pena ter alguém, um profissional associado? A outra coisa é que nós, vasculares, vira e mexe, somos acionados, que é uma coisa que eu sei que incomoda, somos acionados na complicação de procedimentos que a gente não fez, ou somos acionados na impossibilidade de alguém passar PIC. Ah, não, nesse horário não tem, então é você. Isso é muito desgastante, eu acho, na relação. E a outra pergunta que eu ia fazer é se é imposto, por exemplo, ela falou, passamos em criança, passamos em adulto assim, e eu falei, o hospital tem que esclarecer o doente dos riscos do que ele está fazendo, para depois ele poder falar, não, eu quero a minha PIC para ficar um dia. Talvez tenha que ter um termo de consentimento, eu não sei se tem, falando quanto tem de trombose venosa, falando quem põe, falando que se complicar como vai ser, tem que chamar um médico, porque eu acho que o doente desconhece esse eventual caminho que ele pode precisar. Só para ouvir a Thalia, desculpa me alongar na pergunta. Não, primeiro, doutor André, acho que essa sugestão que o senhor deu eu acho que é algo que a gente deve pensar mesmo, né, de ter uma referência médica no grupo, acho que a gente pode elevar para a discussão. Acho que até baseado nessa última resolução aí do CREMESP, acho que é algo que a gente deve realmente pensar e perseguir, né? Acho que vai aumentar ainda mais a qualidade do grupo, não tenho dúvida nenhuma, né? E em relação ao termo de consentimento, agora eu não sei, Thelma, teoricamente deveria ter, né? Não sei se a gente faz isso na prática, porque qualquer procedimento invasivo beira-leito a gente teria que aplicar. A gente tem um termo de consentimento que a gente aplica, né, para as unidades que são não críticas. As unidades críticas têm aquele termo de É porque já tem o termo consentimento da geral, unidade então a crítica, gente isso, não aplica. é verdade. Mas a gente explica para todos os pacientes, né, do risco, das indicações, do porquê que foi indicado, né, o catéter naquele paciente e os riscos do procedimento, né? Não, eu Só concordo que que assim, a gente tem que perder tempo, né? Perder não, usar o nosso tempo para esclarecer o paciente que não é um catéter periférico, né? Que tem riscos e isso é nosso papel, né? A gente convencer, não é porque o paciente quer que a gente vai indicar, né? Quem vai indicar é o médico. Porque tem todo tipo, né, de paciente. Tem um paciente que sabe exatamente o que ele está fazendo aqui, mas tem um que, quando você chega, ele vê montando tudo aquilo, ele acha que é um periférico e a gente explica que não é, que é um catéter que vai ficar posicionado central, que tem os riscos, sim, do procedimento.
André, acho que só para comentar, Zé, sem me estender muito nisso que você falou, amanhã, inclusive, a gente tem uma reunião no ICES lá com a diretoria, pessoal de enfermagem, tudo para discutir essas questões de acesso. Então, isso que você falou, acho que é essencial, né? Você ter um grupo multidisciplinar, né, para discutir tudo isso. Acho que todo mundo ganha com isso, é um time, né? Montar um time, e isso é essencial. E outra coisa, até para aproveitar, até pedir para a Thelma, quando sair o artigo lá, você mandar para a gente. Eu estava até falando com a Renata, que está do seu lado, né? Renata, minha companheira aí de pós-graduação de gestão, faz aniversário no mesmo dia, inclusive eu tenho alguns aniversários a mais que ela, mas a gente faz no mesmo dia. Eu acho que vocês têm, o que tem de dados aí, de conhecimento, acho que é sensacional. E é importante a gente divulgar isso, né? Disseminar conhecimento, né? Então, aproveita quando você sair o artigo da sua tese, até se você puder mandar para a gente, acho que eu agradeço e a gente pensar em continuar essa questão de publicação, de disseminação de conhecimento, porque é muito rico o banco de dados que vocês têm aí, né? Sim, eu com certeza. Eu acho que em breve já está autorizado, já aceitaram a publicação. Acho que em poucos meses deve estar saindo. O grupo em si ele produz, né, muito conhecimento, com participação, inclusive até em eventos fora daqui, levando os resultados. É um grupo que produz muito nesse sentido. Eu acho que talvez Renata, todo mundo tem algum defeito. É o seu aniversário no mesmo dia do Zerati, tudo bem. Eu acho que assim, essa história do grupo de acesso que faz a PIC também fazer um acesso periférico, complexo ou não importa. Isso talvez ajude a gente a diminuir a superindicação de PIC. A hora que o colega souber que tem parâmetros objetivos e que a pessoa que vai passar é a mesma que passa a PIC, então o índice de sucesso da punção periférica pode aumentar e judiar menos do paciente dele, isso talvez ajude a gente. Fica só de sugestão. Eu, infelizmente, vou encerrar. Como eu disse, hoje foi uma das reuniões mais populosas. E tem algumas perguntas no chat que a gente não respondeu. No chat eu passei um artigo que foi mandado para nós e passei esse aplicativo do Michigan sobre a eleição do catéter, a escolha do catéter. Eu queria realmente parabenizar todo mundo, agradecer. Acho que a gente aprendeu muito, a instituição só se fortalece mostrando esses números. Parabenizar o grupo de acesso, parabenizar os moderadores, né, que colocaram aqui a posição do hospital e mostra isso, que o grupo está maduro e vendo todos os problemas em que ele pode se autoajudar. Então, eu queria agradecer a todos, lembrar que a reunião do NAVE é sempre nas últimas quartas-feiras do mês, é um local aberto a todos. O grupo de acesso podia até ter procurado a gente ativamente, o espaço já está aberto. Isso vale para todos os outros colegas, quem quiser trazer alguma sugestão de tema, ou algum trabalho para apresentar, vai ser muito bem-vindo. Como eu disse, infelizmente eu tenho que encerrar e agradecer a todos. A reunião vai ficar gravada, provavelmente eu vou soltar ela no YouTube, no NAVE HSL, vocês vão encontrar. Eu coloquei o link também no chat. Muito obrigado. Obrigada, doutor André. Até mais. Obrigada a todos. Obrigada. Boa semana.